Bom, mais uma vez, muito obrigado aos irmãos. Quero transmitir um ano muito feliz, muito abençoado, e também rogar aos irmãos que não se esqueçam de que ninguém mais tem um prazer maior do que o Senhor de vos abençoar neste ano 98, se tão somente os irmãos forem fiéis. Bom, o irmão perguntará o que é que este pastor irá pregar nesta noite. Uma palavra simples, rápida, para recordação. Quando eu estava de joelhos, duas coisas vieram ao meu pensamento: as lembranças de Deus e as horas de Deus. A recordação de Deus ao seu povo, aos filhinhos neotestamentários, ou seja, àqueles que estão vivendo a vida do Novo Testamento, porque eu quero realçar aos irmãos que a palavra de Deus, de Gênesis até à cruz, é uma coisa. Da cruz até ao término do Apocalipse é outra coisa. Os irmãos sabem que no tempo de David ele dizia: esperei com paciência. Nesta hora seria um erro e um pecado dizer ao Senhor que esperamos com paciência para curar nossas enfermidades, porque a cura e a salvação não é para amanhã, é para hoje. Mas naquele dia o salmista ainda não podia dizer pelas suas pisaduras: eu fui sarado, porque o Senhor ainda não havia morrido pelos seus pecados. Então, meus amados irmãos, o que se encontra escrito no livro do profeta Isaías era uma profecia para os dias vindouros que se cumpriu exatamente na hora da cruz do Calvário. Então, nós com muita alegria vamos recordar algumas horas importantes. E eu queria falar destas horas, ainda que eu penso que já uma vez toquei este assunto nesta igreja. Queria falar nestas horas porque é uma responsabilidade que o irmão tem neste ano de 98. O irmão não sabe, nenhum de nós sabe, se nós chegaremos ao meio, se a 3/4 do ano, se a metade do ano, se 1/3 do ano, se ao fim do ano, ou viveremos mais anos. Não importa. Importa que basta a cada dia o seu mal. E por cada ano nós temos que rogar uma bênção especial, porque somos responsáveis perante o Senhor na nossa vida. E a primeira coisa que eu queria recordar é perguntar: mas que hora é esta que nós estamos vivendo? Bom, eu disse aos irmãos que ia preparar, e vou preparar, um novo estudo bíblico sobre a vinda de Jesus, porque quando vi às 3 horas da manhã aquele programa sobre o planeta Marte, e vi que os homens estão preparando para estudar um novo tipo de casas para o Marte, eu não pude compreender porque é que havia de ser um novo tipo de casas. Concluo que o clima lá é diferente da Terra, concluo que as condições, não somente climatéricas, mas outros aspectos da vida, da possível vida ali, são diferentes. Ou talvez mesmo os americanos têm muitas coisas que já sabem, são confidenciais e não querem transmitir ao mundo, porque quando eles trouxeram uma saca com pedras maravilhosas da Lua, eu vi a saca, vi muitas pedras, algumas delas bem lindas, e eles disseram: estão aqui, vamos estudá-las e dentro de dias comunicaremos a todo o mundo o que trouxemos. Até hoje ainda não sabemos nada. Bom, concluo que o que vem ali é realmente coisa boa, e que eles não quiseram afiar a broca do dente às outras nações para não ficar na expectativa, ter a ansiedade de ir lá. Bom, se não foi assim, pelo menos o meu pensamento transportou-se a esta ideia. De qualquer maneira, nós estamos no limiar de uma nova jornada, e o ano 2000 está à porta, e o Senhor realmente está para voltar. Meus amados irmãos, nós não podemos somente ser uma igreja estruturalmente no campo espiritual, meditando no problema da alma, mas também temos que meditar nos problemas da vida, naquilo que nos rodeiam, para sermos mais ansiosos pelas coisas divinas. E Deus nos adverte com muita humildade, mas com toda a autoridade, que nós temos que ter muito cuidado da vida que vivemos. Há pessoas que querem evidências com os olhos, ver e crer, como Santo Tomé. Bom, tem o seu direito, porque os cientistas só falam daquilo que pesquisam por A mais B, com certezas de ordem científica. E quando não têm certeza, se eles não falam
para o público. Bom, nós em parte temos que ser assim também. Nós só podemos viver daquilo que é verdadeiro e que nós mesmos temos sentido e percebido da parte do Senhor. Mas antes disso eu quero dizer aos irmãos que esta hora é uma hora crítica, é uma hora realmente trágica, é uma hora em que nunca houve tanta religião e agora mais, na televisão estão-se transmitindo programas de coisas ocultas e programas que estão realmente referidos às potestades do inferno e das trevas. Há 6 anos atrás, nós não encontrávamos filmes de nudismo, não encontrávamos filmes de homossexuais, nem de lesbianas, não havia tal coisa na televisão. Mas há 6 anos para cá apareceu, não foi uma liberdade, foi uma libertinagem de ordem moral que não há palavras que classifiquem. E isto tudo são as palavras do Senhor quando Ele disse: nos últimos dias o mundo será como Sodoma e como Gomorra. E nós estamos no limiar de uma hora trágica. Só que eu quero advertir os irmãos com muita alegria, é que à medida que o mundo se vai asfixiando em ideias de paganismo, em ideias de destruição, de materialismo, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus e vamos ficando mais perto do Senhor. Irmãos, é uma alegria poder anunciar aos irmãos que Jesus breve voltará. E eu queria por isso mesmo dizer aos irmãos que, apesar de haver tantas religiões e tão poucos cristãos, ainda há um grupo na terra que ama a Deus em espírito e em verdade. Há igrejas na América do Norte que estão se desenvolvendo e estão trazendo um reavivamento tremendo. A nossa neta manda uma saudação de amor para os irmãos e acabava de sair de um culto e veio e transmitiu pelo telefone como foi aquele culto. Disse: vovô, o poder do Senhor estava ali de uma maneira tremenda. Era extraordinário poder ouvir o que significa a liberdade em Cristo. O pastor pregou sobre a liberdade em Cristo. E também um outro pastor pregou sobre uma mensagem: se tiveres apenas mais 20 minutos para viver, como vai ser o teu destino eterno? Realmente um assunto interessante. Talvez sirva para mim para pregar um outro dia. Irmãos, o Senhor vai voltar breve. O Senhor vai voltar breve. E a despeito de todas as circunstâncias, das trágicas horas, o Senhor advertiu pela pena do apóstolo São Paulo: é hora de despertar da nossa sonolência. O irmão sabe que uma das ruínas que está sobre a igreja dos nossos dias é um sono, é uma sonolência espiritual. Nós somos portadores de uma autoridade tremenda, e a autoridade é poder delegado. Nós somos portadores para expulsar demónios e curar os enfermos. O irmão não tem que ficar responsável. Há dias eu fui com o irmão Carvalheira e a irmã Hilda a um lugar onde uma menina estava totalmente possessa de demónios. Ouça, totalmente possessa de demónios. E ela estava num estrutor, numa aflição terrível. Nós mencionámos a palavra de Deus, falámos das coisas do Senhor, e quando acabámos de falar, eu orei por ela, que foi como um fogo caiu sobre aquela vida e ela foi totalmente liberta. Totalmente. E quando o pai viu a libertação daquela filha, ficou assim a olhar como que os olhos esgazeados e admirados, mas finalmente ele não podia compreender que isto não era obra de um pastor, era obra do Senhor. E o homem ele não podia estar sentado, não podia estar em pé, ele tinha dores no todo o corpo, ele não podia erguer os braços, ele estava num estrutor tremendo. E ele disse: agora o Senhor falou ao meu coração e disse: ora para este homem, expulsa os demónios que estão nele, e diz-lhe a ele que eu ainda sou o Senhor que liberto. E agora o Senhor vai experimentar o que é o poder de Deus e vai correr aqui e vai ter uma libertação completa no seu corpo. E quando acabámos de orar por ele, o homem levantava as cadeiras, corria naquela sala e ficou extasiado com a glória da sua libertação. E isto é porque o Senhor vive, irmãos. É porque o Senhor está sendo o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas sabe uma coisa? Aquele homem ainda hoje não quer vir à casa do Senhor. Tem vergonha dos seus pergaminhos. Tem vergonha de não se equivaler com os pergaminhos da sua família e da sua religião. Bom, ele morrerá nos seus pecados, mas nós livraremos nossas mãos do sangue da sua vida. Ouça, irmão, mas ouça com ouvidos de ouvir.
A maior necessidade que a Igreja tem é de despertar do sono em que vive e de agarrar com autoridade aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Se as pessoas são curadas ou não são curadas, esse não é o seu problema. Porque há muitos que vêm à linha de oração, não têm fé e não são curadas. Não é o seu problema. O seu problema é orar em nome de Jesus. O seu problema é transmitir a palavra de Deus vivo. O seu problema é repreender os demónios do inferno. E eles têm que ir embora em nome de Jesus. Se a pessoa não tem fé, ele tem que dar contas a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo não pôde fazer milagres no meio da família por causa da incredulidade da sua família, mas ele não deixou de continuar a orar para os doentes e não deixou de continuar a pregar a sua palavra. O irmão não pode entrar em sonolência espiritual. O irmão tem de pedir ao Senhor que lhe dê graça. Não se importa, mesmo que o irmão seja um jovem como eu, não se importa. Não se importa, o irmão ocupa o dinamismo da sua vida com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o homem que tem a dinâmica do Senhor, que tem a força do Senhor, que não vive na sonolência de uma vida espiritual, porque é necessário que nós nos lembremos que o dia está chegado. E ele disse: levantai-vos de entre os mortos, irmãos, e Cristo vos esclarecerá. E lembrai-vos que foi durante a noite, quando o homem da fazenda estava dormindo, que o diabo semeou o joio na sua terra. O povo do Senhor não conheceu o tempo da sua visitação. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e chorou sobre aquela coluna e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis juntar como a galinha junto aos pintainhos e vós não quisestes. O povo do Senhor estava dormindo. E pelos séculos dos séculos o povo do Senhor tem dormido até aqui. Na hora presente há milhares de israelitas, há milhares de homens judeus convertidos ao Evangelho, que podem dizer Shalom, Shalom, mas é em Cristo Jesus. Paz, paz, mas é a paz do Senhor. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos dou como o mundo dá, mas não se atemorize o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor. Meus amados irmãos, é hora de nós despertarmos do nosso sono, porque a palavra de Deus diz que à noite, disse o apóstolo São Paulo a Roma, a noite está quase passada e o dia está chegado. Então revistamo-nos das obras da luz, não andando em glutonarias, nem bebedeiras, nem em caminhos de dissolução, mas servindo ao Senhor, nem invejas, mas servindo ao Senhor em vosso coração. Irmãos, eu rogo ao Espírito Santo de Deus, eu rogo ao Senhor esta noite, que Deus toque pelo seu Espírito o vosso e o meu coração, para não vivermos em sonolência espiritual, em sono espiritual, mas acordemos enquanto é dia. Irmãos, nós fomos resgatados, mas fomos também abençoados com uma dinâmica tremenda. O irmão não sabe o que o irmão possui. O irmão pode perguntar: mas o que é que eu possuo? O irmão possui a bênção e a dádiva do Senhor. Eis que vos é dado todo o poder no céu e na terra, se vós usardes o meu nome, para a glória do meu nome, porque a ele lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós somos dele e ele é nosso, e ele é a cabeça e nós somos partes do corpo. Então nós podemos fazer parte destas bênçãos que o Senhor possui. Quais bênçãos? De expulsar os demónios, de orar pelos doentes, de orar pelos tristes e os abatidos, lembrando-se que a cabeça do corpo da sua igreja, da eclésia, que esta cabeça é Jesus, e a ele lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. E nós que fazemos parte do corpo não podemos dizer que não temos nenhum poder nem nenhuma autoridade. Outro sim, nós temos uma autoridade que é poder delegado. Prega o Evangelho a toda a criatura, em meu nome, e expulsareis os demónios, curareis os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Amém, irmão, ide em meu nome. Mas filhinhos, não vos deixeis adormecer como os demais que não têm esperança. Bom, a segunda hora que eu queria falar é a hora da nossa oportunidade. Irmãos, vocês não sabem, a irmã Hilda diz que foi ao jantar lá dos seus irmãos, do seu paizinho. Ela tem um pai simplesmente maravilhoso. Esteve aqui no nosso culto terça-feira, um senhor com
90 anos de idade, não é? Ou 91. 91. Mas ele ainda tem fome e sede da palavra de Deus. Ainda gosta de ouvir, ora lá, ora lá. E quando estava no meio dos seus familiares, comendo e bebendo, porque eles são pessoas de certo modo abastadas e gostam de viver um bocadinho na farra, então copo para ali, vais bachalaça para lá, mas ele com 91 anos ainda tinha a chama, ainda tem a chama do fogo divino. Ele ainda não tem vergonha de se deixar adormecer, mas ele quer que a hora da sua oportunidade não seja perdida. E orou, e depois disse: Hilda, ora tu, Hilda. E picou a Hilda, e a Hilda foi picada pelo pai, o pai picou a Hilda picou o pai, chega para lá e chega para cá, e começou a testificar em oração da grandeza do amor, da grandeza do Evangelho, da grandeza deste poder do Senhor, da nossa necessidade de recebermos Jesus como Salvador. E eu, irmão, se o irmão e eu não aproveitarmos a hora da nossa oportunidade, porque os discípulos disseram: Senhor, ainda falta 4 meses para a ceifa. E o Senhor disse: nada disso. Vós dizeis que ainda falta 4 meses, e olhai e vede que a ciência, que a seara está branquinha, está preparada para os ceifeiros. E eu, irmão, a nossa seara espiritual está preparada para vós e eu, como ceifeiros do Senhor. Quem pode dizer amém? Vós dizeis que ainda falta 4 meses, mas levantai os vossos olhos, porque tudo está preparado. Tudo o que vier, diz o capítulo 9 de Eclesiastes, à vossa mão para fazer, fazei-o, porque para a sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem coisa alguma. Então o que tu tens a fazer, fala hoje, enquanto é dia, porque a noite vem quando já ninguém pode trabalhar. Meus amados irmãos, os irmãos não querem saber que muitas vezes eu já tenho chorado na presença do Senhor. E vou explicar porquê. Porque às vezes Deus dá-me uma oportunidade numa reunião social, e eu fico naquele pensamento: bom, talvez eu possa aproveitar mais daqui a pouco, e a hora e a oportunidade foi-se embora, e eu deixei de testificar do meu Senhor. Quando eu regresso a casa, há uma coisa mexe aqui no capacete de cima, cá no quarto andar, diz: e você, como é? Você tem a oportunidade de falar àquelas almas do meu nome e perdeu esta oportunidade. E esta oportunidade às vezes nunca mais vem. Irmãos, pedra que saiu da mão, palavra que saiu da boca e tempo que passou, não se recuperam. Mas também o tempo que nós temos a oportunidade de lançar a semente e não lançamos, pode nunca mais se repetir. Há horas, há momentos em que a alma e o coração têm uma recepção espiritual e uma recepção dada pelo Senhor para as almas poderem se converter e compreenderem o seu caminho diante de Deus. Ouça, irmão, que Deus abençoe a Igreja Graça e Paz no primeiro domingo do ano de 1998, lembrando-se que é hora de nós não vivermos adormecidos, mas é hora de aproveitarmos a nossa oportunidade. Vamos dizer todos: despertemos do sono espiritual e peçamos a Deus que nos ajude na hora da nossa oportunidade. Amém. A outra terceira hora é a hora de trabalhar para Jesus. E diz trabalhar para Jesus porque nós estamos no começo de uma noite sombria. E a palavra do Senhor diz: filhinhos, trabalhai enquanto é dia, porque está para chegar uma noite quando já ninguém pode trabalhar. Quem pode dizer amém? Trabalhai enquanto é dia, porque está para chegar uma noite quando já ninguém pode trabalhar. Irmãos, eu estava lendo esta manhã o capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, e mais uma vez o meu coração sentiu-se num pensamento tremendo acerca da advertência do Senhor, dizendo que aqueles que sabem trabalhar e fazer as coisas de Deus e não fazem, ficam como que em oposição ao seu nome, e as almas se perdem, e ai dos que vão ficar na terra. E sabe o que a palavra de Deus diz naquele capítulo 14, salvo erro, verso 21, diz: os tais valeria mais que nunca houvessem nascido. Irmãos, isto é uma advertência muito solene e muito séria. Quando nós, na verdade, não usamos a hora de trabalhar para Jesus quando Deus manda, esta hora passa e depois não temos mais oportunidade.
Por isso é que o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 55, este foi um profeta tremendo, um profeta de altos e baixos, mas era um homem que sempre que o Senhor falava ao seu coração, ele tinha um coração pronto para se arrepender naquilo que estava em falha. Ele estava sempre pronto para dar um volte-face para seguir uma nova jornada e um novo caminho. Então ele disse: olha, eu tenho uma notícia para vós, é que vós deveis trabalhar e fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, e buscai portanto ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E deixe o homem maligno os seus pensamentos e o seu caminho, e converta-se realmente ao Senhor. Homens, amados irmãos, é hora de nós pensarmos seriamente, buscar e invocar. Porquê buscar e invocar? Porque nós, se somente buscarmos, não invocarmos, não vamos ter vitória. Temos que buscar até nós, mas temos que invocar de cima para abençoar o que trazemos até nós, para que o Senhor tenha a sobreexcelência do seu poder, como está escrito na Epístola de Paulo aos Filipenses, para que a glória pertença somente ao Senhor, lembrando-nos que nós somos apenas vasos de barro, para que não sejamos vasos de platina, nem vasos de ouro, nem vasos de ferro, nem vasos de cobre, nem vasos de prata, mas vasos de barro, um barro quebrável. É o barro que, na verdade, está sujeito às limitações desta vida. Mas o Senhor, ouça uma coisa, o Senhor trabalha com vasos como o irmão é. O irmão tem uma graça no seu coração, em determinados aspectos da sua vida, que eu nunca vou ter. O irmão tem um sorriso para dar a certas pessoas, que se fosse eu a dar, dizer, mas que cara feia. Mas o irmão dá esse sorriso, e o seu rosto pode ser 1000 vezes mais feio que o meu, não importa. Mas o seu sorriso está eivado de uma simpatia, de uma graça do Senhor, de uma simplicidade que atrai as pessoas, porque o Senhor está usando essa simpatia, esse sorriso com o seu Espírito Santo, e dando graça às palavras de bênção, às palavras de graça que estão saindo da sua boca. Portanto, ouça, irmão, busca ao Senhor. Ouça, busca enquanto se pode achar e invoque-o. Quando o irmão tiver buscado alguém para o Senhor, invoque o seu nome, faça uma oraçãozinha breve e diga: Senhor, este meu querido amigo, esta minha querida alma, este meu querido familiar que agora eu tenho procurado ganhar para Jesus, Senhor, fala, bate de mansinho na porta do seu coração. Sagrada-lhe as lindas palavras da vida eterna. Ainda que eu fosse o homem mais simpático do mundo e a pessoa mais atraente da vida, eu não chegaria para nada, porque só o teu Espírito Santo pode convencer esta alma do pecado, da justiça e do juízo. Mas, ó Jesus, fala que o teu servo ouve, fala ao seu coração, fala à sua alma, fala para o teu Espírito, toca o seu coração. Quando o irmão invoca ao Senhor para que o Senhor fale para o seu Espírito, Deus sempre o fará. Mas o irmão tem de buscá-lo enquanto se pode achar, porque pode ter uma oportunidade que fica perdida para o resto da sua vida. Bom, vamos novamente continuar. O quinto pensamento é a hora. Ouça, esta hora é muito importante. Tenha cuidado. Vosso irmão, tenha cuidado. Quando o irmão sai de casa, quando o irmão está na rua, quando o irmão anda no emprego, quando o irmão trata os seus clientes, quando o irmão fala com as suas dalilas, quando o irmão, tenha cuidado. Ouça, tenha cuidado, porque é hora de vigiar a sua vida. É hora de vigiar. Olha, Timóteo, olha por ti mesmo e pela palavra e pela doutrina, e tem cuidado para que tu não caias na condenação do inferno. Irmãos, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. A todas as esquinas está uma Dalila, a todos os lugares está o caminho do pecado e do inferno, para fazer tentar a vida dos salvos de Deus, porque esta hora é uma hora de angústia, é uma hora de levar homens para a lua e também de certos homens se encontrarem na lua, porque há homens e mulheres que vivem na lua permanente. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão e que o Senhor nos ajude, porque nós não sabemos
a que horas virá o Senhor, se à tarde, se ao meio-dia, se à noite, se ao cantar do galo. E as coisas, disse o Senhor Jesus, que eu vos digo, digo-as a todos: vigiai. Irmão, como é que eu hei de vigiar? Ouça, irmão, se algum irmão está aqui que não tem as liçõezinhas diárias de Kenneth Hagin, devo dizer que é a coisa mais preciosa que eu tenho lido na minha vida. Cada liçãozinha daquelas que não leva 2 minutos a ler, tem um comentário para enriquecer a sua alma. Mesmo que o irmão não tenha dinheiro, não se importe. Falo com o irmão Pirão e adquire estes 4 livrinhos. E ouça, o irmão coma a sua primeira refeição, pedindo ao Senhor que fale consigo e que o alimente da sua alma, para lhe dar um impacto e encorajamento para ir para o seu trabalho. Talvez o irmão está desanimado porque o chefe do seu serviço não prestigia o seu serviço, não o aceita com carinho e com amor. Talvez está mal pago, talvez o irmão está cansado de estar naquela firma, talvez o irmão desejava outra coisa, talvez o irmão tem a sua alma enlutada por circunstâncias. Leve o seu coração já na vigilância da sua vida, alegre e feliz com o Senhor. E depois, à hora da sua refeição, quando chegar ao seu serviço, ore sobre os papéis que tem sobre a sua secretária. À hora da sua refeição, agradeça ao Senhor o pãozinho que Deus lhe dá. E o irmão peça a Jesus que lhe dê uma dinâmica espiritual. Quando tiver que falar, não sejam os seus lábios mortais, mas seja o Senhor a pôr as suas palavras na sua boca espiritual, para que o irmão diga aquilo que honra e glorifica o nome do Senhor. E o irmão vai ser tão abençoado, tão guardado na sua vigilância, que ele vai acrescentar, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, mas alegria e vida e comunhão no Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, vigiai para não cairdes em tentação, porque vós não sabeis quando virá o Senhor. O sexto pensamento diz que é hora de pedirmos a Jesus. Eu gosto desta hora. Oh, aleluia, caralabandalassandi. Irmãos, parece impossível como é que 2 homens que permaneceram tanto tempo com o Senhor, como é que é possível 2 homens que tinham conhecido a Jesus na beleza do seu amor, foram para um caminho chamado Emaús, um chamava-se Cleofas e o outro não sabemos o nome, num desânimo tremendo, ponta abaixo, ponta acima, numa estrada esbornada, e a conversação deles é uma conversação de tédio, de tristeza, de angústia, porque chegou-se uma terceira personagem junto deles quando eles iam. Olhe para mim, olhe para mim. Lá eu, coitadinhos, as pessoas sabem que eu ainda gosto de pôr a minha gravatinha alinhada e o meu fato alinhado, e às vezes a minha mulher diz porque é que eu venho ter que ir para a cama. Bom, pode ser uma mania, uma doença, mas eu gosto de ir alinhado até para dormir, sabe? Bom, é uma coisa que gosto de ir, visto o meu pijama, minha roupinha, gosto de ir alinhado. E se às vezes mexo em alguma coisa que deixa um cheiro esquisito mesmo depois de lavar as mãos, como os meus filhos são amigos de me oferecer um perfume de vez em quando, eu digo, bom, não é que eu tenha as mãos sujas, porque eu sou higiênico, mas eu gosto realmente de ir no conforto da minha higiene. Irmãos, é uma alegria nós vivermos como Deus nos criou, na beleza da sua santidade, mas também na comunhão do seu amor. E eu gosto demais que aqueles homens iam desalinhados, sem prazer de viver, mesmo desconfortados, e pergunto uma terceira personagem, e diz a palavra que palavras são essas que vocês trocam entre um e o outro, e porque é que vocês estão tristes? E um deles diz assim, então será que tu és somente peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido a um tal Jesus de Nazaré, abundante em obras e maravilhas? E ele diz que começou a abrir-lhes a sua palavra desde Moisés e a revelar-lhes o que acerca dele está escrito na tua palavra. E essa terceira personagem diz o livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24,
Ouça o que eu vou dizer agora. Diz que era o mesmo Jesus. Vamos dizer, o mesmo Jesus. Ouça, é esse mesmo Jesus que está ouvindo o pastor Folgado falar da grandeza do seu reino eterno agora com estes lábios mortais. É o mesmo Jesus que está aí tão pertinho do seu coração, e quando ele lhes falava, a certa altura, ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: Senhor, o irmão quase que estava a adivinhar que eu ia agarrar aqui ao seu ombro: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E logo a toalhinha alva foi posta na mesa, e o Senhor orou pelo pão, como era costume israelita, e eles estremeceram, e quando abriram os olhos, ele já não estava ali. Então voltou-se um para o outro e disse: ouve lá uma coisa, não ardia tanto os nossos corações quando ele pelo caminho nos falava do seu nome eterno. Eles perceberam que era o Senhor que tinha estado com eles. O seu coração ardia, e eles pediram ao Senhor: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Eu quero dizer aos irmãos, é bom que aqueles que estão casados amem as suas esposas, e as esposas amem os seus maridos, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: não há companhia como a companhia de Jesus. Ouça, ele é um companheiro excelente. De vez em quando a minha esposa diz assim: isto assim não está bem, aquilo também não está bem. Mas o Senhor nunca faz estes reparos deste jeito. Ele é tão carinhoso e tão bom que, como aquele próprio homem que estava lá no alpendre de Betesda, quer dizer, que aquele homem que esteve ali por 38 anos, quando ele disse: tu queres ficar são? Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. E não tinha. Mas o Deus de ninguém apresentou-se como alguém para libertar a sua alma e a sua vida. Então toma a tua cama e anda. E ele tomou a sua cama e andou. E o Senhor foi à sinagoga a honrar a glória do seu nome, a glória do nome do Pai. Ele já sabia que se ia encontrar lá. Encontrou-se lá com aquele homem que ele tinha curado e disse assim: vamos lá. Olhou-se para ele: tu não foste aquele homem que eu libertei? Mais sabia ele que ele é o Deus omnisciente e omnipotente. Sim, Senhor, fui eu. Então olha, tu vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fosse algum de nós dizer assim: seu miserável, então você foi libertado, deixa cá ver, você foi libertado de uma paralisia terrível, e ainda mesmo assim está sem vergonha, seu homem. Nada disso. Aquele homem, aquele Jesus, na simplicidade do seu amor, voltou-se para ele e disse: então olha, vai, mas não peques mais. O mesmo ele disse à mulher achada em pecado: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Pois olha, mulher, eu mesmo te condeno. Vai e não peques mais. Se fosse alguns destes dias e sua desenvergonhada, sua isto, sua... Então você não tem vergonha. Nada disso. Palavras de amor, palavras de carinho. Irmãos, só há uma expressão para definir este Jesus: fica conosco, porque é tão tarde e já declinou o dia. Irmãos, se o irmão não sente desejo de fazer esta oração, eu lhe digo que está perdendo a maior oportunidade da sua vida. Fica conosco. Ouça, meu querido irmão, muitos dizem que nós não amamos Maria, nem Paulo, nem Pedro, mas nós amamos a Maria, amamos a Paulo e a Pedro, mas só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus é o único caminho para a salvação. Só Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Só Jesus é o Senhor que nos dá a vida. Só Jesus é um pai mais chegado que o irmão. Só Jesus nos olha, mesmo quando nós merecemos a morte, Ele nos dá a vida. Só Jesus é o extremo da alegria e da vida. Ouça, em Jesus não há palavras que expliquem, palavras que possam definir o amor, a transcendência do seu carinho, da sua graça e da sua misericórdia. E por fim, eu quero lembrar a última hora, que é chamada a 7ª hora, é a hora em que nós estamos, porque o Senhor disse: olha, filhinhos,
os últimos dias da vossa vida na terra serão como Sodoma e como Gomorra. Quando Billy Graham um destes dias estava falando na grande cidade de Nova Iorque, ele estava se referindo à grandeza daquela cidade, mas referia-se também à grandeza do pecado, semelhante a Sodoma e Gomorra, que se pratica naquela cidade noturna, aonde o pecado está chegando e multiplicando-se dia após dia junto da glória e da memória do céu. Ouça, irmão, o Senhor disse com toda a simplicidade, mas isso numa autoridade tremenda, a Sodoma e a Gomorra, que não havia nenhuma possibilidade e que essas cidades seriam destruídas, quando ele disse: ocultarei eu a Abraão, meu filho, aquilo que eu vou fazer. E ele ficou no seu sentimento de amor, mas disse: não, eu não posso esconder a Abraão. E Abraão recebeu do Senhor a notícia que Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. E ouça, irmão, quando Deus mandou 2 anjos a Sodoma para falar ao homem chamado, diz a palavra de Deus, diz que este homem era um homem justo, mas a mulher, ouça, a mulher de Ló criou os filhos no mundanismo, as filhas no mundanismo de perversão. Elas viviam com os seus namorados como se fossem já casadas. Elas viviam numa perversão. Bom, é o sentido do dia moderno da América e do mundo, que não há paralelo na história para dar expressão ao desencontro da honestidade e da moral em que se vive hoje no mundo da perversão. Que Deus tenha grande misericórdia de nós, que Deus nos acompanhe nesta noite. E Deus fez 3 avisos, e estes são os 3 avisos com que eu quero terminar nesta noite. Ele disse a Ló 3 coisas que ele deixou para a igreja dos nossos dias. Era a mesma coisa que dizer à igreja graça e paz nesta noite: igreja, graça e paz, sai depressa desta Sodoma e desta Gomorra. Sai depressa. Isto significa, sair depressa, significa a urgência do tempo. Nós temos de sair. Irmãos, não é que o irmão tem de sair do convívio deste mundo miserável, mas não pode tornar-se participante da miséria do mundo onde o irmão vive. O que Deus quer dizer é que há uma urgência na terra, há uma urgência na igreja, há uma urgência no mundo, há uma urgência nos lares de sair de Sodoma, irmãos. Que Deus nos dê a graça de sairmos de Sodoma e de Gomorra, da prevaricação onde Sodoma vive desonestamente, sem moralidade, sem dignidade. O vestir, o calçar, o apreciar, o viver é uma coisa indecorosa, desgraçada e miserável, porque os sodomitas e aqueles que estavam em Gomorra não tinham respeito nem para a autoridade, nem para a moral, nem por nada. E isto é o que está campeando no ano da graça de 1988. Sai depressa, Ló! E a segunda chamada disse: e olha, não pares, porque a desobediência e a falta de zelo do meu aviso é o princípio da tua morte. Sai depressa e não pares nesta cantina. E o último aviso do Senhor disse: sai depressa, não pares, nem olhes para trás, como quem tem saudade daquilo que está sendo deixado do outro lado lá. E essa mulher de Ló, que são saudades de Sodoma e de Gomorra, ela foi transformada numa estátua de sal. Sal insípido, sal que só serve para ser pisado pelo homem. Irmãos, as paixões da terra e as desgraças do mundo têm pervertido o conceito e a dignidade do homem mortal. Mas também a igreja tem-se deixado corromper pelo espírito de Sodoma e de Gomorra. Muitas vezes o homem quer ser tão simpático que faz um meio campo de sociedade com aqueles que trocam os copos da embriaguez, com aqueles que tocam os copos da sedução, para cair vertiginosamente no antro da miséria e do pecado. É hora de sairmos de Sodoma. É hora de correr a carreira que nos está proposta. É hora de sair o mais rápido. É hora de não pararmos nem olharmos para trás, porque Jesus breve voltará. E o Senhor disse: olha, filhinhos, a notícia que eu levei a João lá na ilha de Patmos é a notícia que eu trago para vós. Eis que eu breve
voltarei. Mas a minha grande pergunta desta noite, vosso irmão, se o irmão tiver 20 minutos, como disse a nossa neta, 20 minutos para viver, e dentro de 20 minutos o Senhor voltar, a minha pergunta é esta: como será a sua vida? Se o irmão voará a céu além e será recebido como os demais que são abençoados, ou como os demais que não têm esperança? O irmão vive de certezas eternas, ou vive de um formalismo religioso que não leva ninguém a lado nenhum? Sabe o que são certezas eternas? É o irmão saber em quem tem crido, que a salvação que o irmão possui, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem o seu patrão, nem o pai, nem a mãe incrédula pode roubar, porque é uma dádiva do Senhor, é uma dádiva eterna, é uma dádiva que custou o sacrifício de Cristo, é uma dádiva que custou o sangue do Calvário, é uma dádiva que custou a obra da cruz. Continua a ser loucura para aqueles que morrem, mas para nós é o poder de Deus. Irmãos, nós somos, e se não somos, temos de ser homens com a certeza ao direito da vida eterna, com certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, com a certeza de que nós não somos mais deste mundo, ainda que vivamos neste mundo, mas pertencemos ao mundo vindouro, onde o Senhor nos aguarda com a corte da glória dos seus anjos querubins. Não se importe se a sua mulher o faz sofrer, se o seu marido o faz sofrer, se o seu patrão o faz sofrer, grande será o seu galardão. Permaneça firme, permaneça, não troque a sua dignidade pelos dias de Sodoma. Viva a vida que o Senhor lhe dá. Agradeça ao Senhor pelo seu Espírito, seja dirigido pelo Espírito de Deus, alegre-se na comunhão com o Senhor, e não se esqueça que realmente o Senhor não voltará senão para aqueles que o esperam por salvação, de acordo com a Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9 e verso salveiro 27 a 28. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós saibamos realmente em quem temos querido e tenhamos certezas eternas que param no profundo da nossa alma. Mas vamos sair depressa, irmãos, desta Sodoma. O irmão, mesmo na ponta onde trabalha, mesmo consertando os carros, mesmo vendendo os drinks e as sanduíches aos seus empregados e aos seus clientes, mesmo preparando o almoço para aqueles que comem na sua churrasqueira, e outros que estão limpando o pó e fazendo outros trabalhos, e outros estão parafusando a última computadora, e etc, etc, o irmão pode cantar e glorificar, e daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca, e o Senhor é o meu Salvador. Ai, 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 glória a Deus, o Senhor está connosco, irmãos, e o Deus de Jacó é o nosso auxílio, e nós somos o povo mais feliz do mundo, porque nós temos a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor. Vamos ficar de pé. Ó Senhor, aleluia. Ora, Jesus. Aleluia. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que pede encontro aos nossos corações. Senhor, obrigado por ela, Senhor. Abençoa cada vida que realmente possa ter um impacto verdadeiro contigo, Senhor, e que se lembre que Sodoma e Gomorra foi destruído e que hoje vivemos no novo mundo. O mundo que pode ser aquilo que seja corrupto lá fora, mas nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Te queremos agradecer, Senhor, porque tu tens sido tão bom para conosco. Obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser fiel como tu és fiel, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a caminhar a caminhada que tu mesmo nos has preparado. Senhor, como é bom podermos servir um Deus tão bom, um Deus tão que realmente pode, Senhor, que nos pode valer nas horas da nossa angústia. Senhor, como é bom podermos ter-te como Senhor e Consolador. Senhor, como a gente se preza de poder ter, Senhor, a oportunidade de te adorar, de te glorificar, de te dar a ti a honra e a glória, porque só tu és digno, Senhor. Oh, aleluia, meu coração se alegra na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que puderam chegar até aqui. Abençoa-os grandemente. Abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam chegar, porque tu sabes qual foi a razão. Senhor, abençoa-os grandemente também. Oh, aleluia, abençoa, Senhor, o louvor que nós temos para ti, Senhor, que chega aos teus narizes como um rosmaninho suave. Aleluia. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que tu tens feito. Obrigado pelo aquilo que tu ainda farás, Senhor. Nós te queremos agradecer por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.